Bom dia, gente. O vídeo de hoje será sobre a correção da atividade que foi ontem para casa. E eu vou explicar para vocês a próxima atividade, a atividade de hoje, tá bem? Então vamos lá, compreensão do texto. Primeira questão. O nome do personagem que escreve esse diário é Greg. De que assunto ele trata? Então, qual é o assunto que Greg tratou lá no texto dele do diário? Ele falou sobre como ele gosta de videogames e falou também que o pai dele prefere que ele pratique atividades mais ativas, né? Então a temática do diário de Greg é esse. É o gosto dele por jogos virtuais e o interesse do pai para que ele pratique atividades físicas, atividades mais ativas. Então, a resposta será: ele fala de como gosta de jogar videogame, mas fala que seu pai prefere que ele faça outras atividades, atividades ativas. E quais seriam essas atividades, segundo ele? Jogar bola, basquete, etc, né? Segunda questão. Releia o trecho inicial da página do diário. Não sei se já falei isso antes, mas eu sou super bom no videogame. Aposto no mano a mano. Eu venceria qualquer um de minha turma. Vamos lá. Que sentido pode ter a expressão destacada? Qual é a expressão destacada? Mano a mano. E qual o sentido dela? Em um jogo ou em uma competição direta com outras pessoas. Então, mano a mano, a expressão mano a mano significa uma competição ou um jogo que você disputa diretamente com outras pessoas. Mano a mano é o mesmo que jogo ou competição. Nesse contexto aí, né? Letra B. Por que Greg escreveu super bom com letras maiúsculas? Observem que a palavra super bom está toda escrita com letras maiúsculas. O intuito dele foi supervalorizar, mostrar o quanto ele é bom, supervalorizar as qualidades dele. Terceira questão. Greg escreve: infelizmente, o papai não dá muito valor às minhas habilidades. Ele está sempre no meu pé, querendo que eu saia e faça alguma coisa ativa. A expressão alguma coisa ativa, qual o significado dela? Aí vamos ver, ó. Essa é quase uma resposta de caráter pessoal. Quando eu falo alguma coisa ativa, pode dizer que o pai dele queria que ele praticasse esportes, que ele fizesse alguma atividade que tirasse ele da frente do computador, do videogame, que ele jogasse bola, que ele interagisse com outras pessoas. Quarta questão. No trecho, como sempre o papai não sacou a minha lógica. O que Greg queria que o pai dele compreendesse? Qual foi o intuito de Greg? O que, segundo ele, o pai dele não conseguiu compreender? Ele estava tentando explicar, mas o pai não conseguiu compreender. Segundo ele, segundo Greg, o pai não conseguiu entender que para praticar uma atividade ativa, ele não necessariamente precisava sair da frente do videogame. Então, segundo Greg, ele poderia fazer essas atividades que o pai dele propunha na frente do videogame. Ele tinha o intuito de convencer o pai quanto à não necessidade de sair da frente do videogame. Mas o pai dele não aceitou as desculpas de Greg, né? Na questão 4, o autor apresenta a seguinte pergunta pra gente, ó. Ele coloca um fragmento do texto. Tenho certeza de que ele não desmontaria meu videogame se conseguisse. Tenho certeza de que ele desmontaria o meu videogame se conseguisse descobrir como. Na visão de Greg, por que o pai não conseguiria fazer isso? Fazer o quê? Desmontar o videogame?
Porque, na visão dele, as pessoas que constroem os videogames são tão inteligentes que construíram essa máquina de uma maneira que os pais não conseguem, não entendem como fazer para desmontar. Então, segundo o pensamento de Greg, os videogames são a prova de pai. Os pais não têm inteligência suficiente para descobrir, para saber como desmontar os videogames. E por que ele fala isso? Porque incomoda tanto ao pai de Greg o videogame que ele mesmo sabe que se o pai soubesse, ele imagina que se o pai soubesse como desmontar, desmontaria o videogame só para vê-lo livre do videogame, longe do videogame. A sexta questão é uma questão de resposta pessoal. Depois de ler o texto, ao pensar em videogame, você concorda com as ideias de Greg? Com as ideias do pai de Greg? Por quê? Vocês acham que Greg realmente deveria sair da frente do videogame para praticar atividades mais ativas? Por quê? Linguagem e construção dos textos. Eu tenho dois trechos aí. Eu tenho um trecho do diário de Julieta e tenho um trecho do diário de Greg. Vamos ao primeiro trecho, que é de Julieta. Hoje foi aniversário do meu querido Romeu. Ele fez 3 anos. Fiquei lembrando tanta coisa. Segundo trecho, carta de Greg. Não sei se já falei isso, mas eu sou super bom no videogame. Quem está falando nos dois trechos são os próprios personagens, Julieta e Greg. Escreva as palavras de cada trecho que mostra que os personagens falam de si mesmo. Lembram que eu falei que o gênero textual diário pessoal é narrado em primeira pessoa e utilizamos os pronomes de primeira pessoa? Então, aí, ó, no texto de Julieta, nós encontramos as expressões meu e fiquei. Existe um verbo possessivo que está na primeira pessoa e existe um pronome possessivo que está na primeira pessoa e existe também um verbo que está na primeira pessoa, meu e fiquei. Indicam que os personagens estão falando deles mesmos. Vamos lá, trecho 2, que é a fala de Greg. Eu encontro sei, falei, eu e sou. Então, eu encontro 3 verbos, sei, falei e sou, que são verbos que estão na primeira pessoa, e encontro um pronome pessoal eu, que também indica que é a primeira pessoa que está falando. A segunda questão aí também é uma questão semelhante. O autor pede para que vocês copiem do texto acima os fragmentos, as palavras que demonstram que esse texto está escrito em primeira pessoa, que o personagem fala dele próprio. Então, quais são as palavras? Eu tenho aí 3 pronomes: me, eu e meus. A mamãe me levou ao médico porque eu estava espirrando. Eu estava espirrando muito. Sabe o que ele mandou eu fazer? Jogar fora todos os meus bichinhos de pelúcia. Então, eu tenho aí eu, me e meus. 3 pronomes que indicam que o personagem está falando dele mesmo. Terceira questão. Releia cada trecho de A Carta à Esquerda, prestando atenção na linguagem empregada. Depois ligue esses trechos às afirmações à direita, que caracterizam a linguagem de cada um dos personagens. Lembram que eu falei da linguagem formal e da linguagem informal? Da linguagem espontânea, das gírias. Vamos lá. Julieta, ela dormia na minha cama. Julieta, ele dormia na minha cama enroladinho nos meus cabelos para ficar quietinho. Aposto que no mano a mano eu venceria qualquer um da minha turma. Primeiro quadrinho aí. Linguagem espontânea com uso de gírias ou expressão muito empregadas pelos jovens. Qual é esse texto? É o texto de Greg. Qual a gíria aí que é muito empregada pelos jovens? Uma gíria que existe nesse texto que é muito utilizada por jovens, a expressão mano a mano. O texto de Greg é um texto de linguagem formal ou informal? Informal. É uma linguagem espontânea que também caracteriza carinho? Não. Mas é o texto de Julieta, sim.
é um texto que caracteriza carinho. O texto de Julieta é um texto de linguagem informal? Sim. O texto de Julieta é um texto que possui gírias ou expressões empregadas por jovens? Não. Então, o texto de Julieta é um texto que expõe carinho, linguagem informal e não possui gírias. Então, o texto de Julieta, vocês vão ligar os dois retângulos aos dois últimos retângulos. E já o de Greg é um texto que possui gíria, possui linguagem informal, mas não possui uma linguagem espontânea que demonstre carinho. Próxima questão. Em sua opinião, podemos afirmar que o Diário de Julieta só deve ser lido por meninas e o Diário de um Banana só deve ser lido por meninos? Essa é uma resposta de cunho pessoal, mas eu particularmente acredito que não, né? Por se tratar de obras literárias, tanto menina pode ler o Diário de um Banana, quanto menino pode ler o Diário de Julieta. Porque não existe restrição no que tange a leitura das pessoas, né? Não existe assuntos destinados a meninas e assuntos destinados a meninos nesse tipo de literatura.